Eu sou o pastor Carlos Eduardo e estamos para a segunda edição do nosso podcast, Colônia para Cristo. Podcast que tem como objetivo mostrar o outro lado dos nossos parceiros evangelísticos, a perspectiva mais humana, que vai além dos rótulos e dos títulos. E hoje tenho o imenso prazer de entrevistar a nossa vice-prefeita de Colônia do Piauí, a excelentíssima senhora Jardilene Alves, popular Ninha do Genilson. Tudo bem, vice-prefeita? Tudo bem, pastor. Um prazer receber em minha casa para darmos início a esse bate-papo. Certamente vai ser muito legal. Que bom, com certeza. Querida, nesse segundo episódio, nós sentimos a grande alegria de ter conosco uma das pessoas mais notórias do nosso município, que é a Jardilene Alves, e a nossa intenção é de trazer para a população de Colônia um conhecimento a mais acerca da vossa pessoa, que vai além das aparências, ou além, na verdade, do título de vice-prefeita. Então, quem é Jardilene Alves? Jardilene Alves, hoje, ela é mãe, esposa, apaixonada pela família, vivo para minha família. E, em contrapartida, Jardilene Alves também é Ninha de Genilson. Foi uma identidade adotada quando foi tomada a decisão de Jardilene Alves ser candidata a vice-prefeita da cidade de Colônia do Piauí. E eu me entreguei de corpo e alma para junto estar ajudando meu esposo. Olha que bom. Na realidade, eu ficava pensando, eu estava lembrando aqui um pouco da Jardilene antes de ser vice-prefeita, e até se é possível fazer essa divisão, né, dessas duas pessoas. E eu imagino que as pessoas pouco conhecem a Jardilene, né, como pessoa, como mãe, e das origens. E então me fale um pouquinho das suas origens, das suas raízes. Eu nasci no Pernambuco e com 3 meses de idade, a minha mãe e meu pai foram morar na Bahia. Então, até os meus 11 anos de idade, eu vivi em Juazeiro da Bahia. De lá para cá, eu moro aqui no Piauí. Nós viemos, toda a minha família veio, os meus pais decidiram retornar. Como na época eu já conhecia Genilson, eu decidi ficar. E aí, então, graças a Genilson. Há 30 anos, eu estou aqui no Piauí, graças a Genilson. Graças ao Genilson, então, nós, enquanto colonienses, ganhamos a Jardilene. A Jardilene. Que bênção. São quantos irmãos? Assim, me fala mais um pouquinho dessa família. Nós somos 9 irmãos, são 4 mulheres e 5 homens. O meu pai, ele é agricultor, a minha mãe também, e a princípio, quando viemos para o Piauí, nós viemos para a cidade de Inhuma. De lá, eles tomaram a decisão de vir morar aqui no Mandacaru, ali na curva dos Marrecas. E aí a gente viveu ali por muitos anos, e meus pais decidiram retornar ao Pernambuco, e eu continuei aqui, e graças a Deus, as nossas vidas elas tomaram rumos diferentes, né? Eu tenho alguns irmãos que moram em Santa Catarina, outros vivem no Pernambuco, e aqui hoje somos 3, que é eu, o Júnior e o Jota, cada um com suas famílias. Olha, tá certo, que bênção. Assim, Jardilene, e a sua relação hoje com Colônia? Como é essa identificação da Jardilene com a Colônia e o povo de Colônia? Colônia eu adotei como um lar, né? E eu tenho
algo assim dentro de mim que me diz que é definitivo. Então, Colônia para mim é um lar docilar, aquela cidade, aquele lugar que você adota no coração e fica eternizado. E eu tenho um carinho muito grande pelo povo de Colônia, porque quando nós chegamos aqui, nós éramos tidos como os ciganos, né? Era uma família bem simples, bem humilde, e aí o povo, as pessoas, elas nos adotaram, assim, sabe? Fomos muito bem recebidos ali na Curva dos Marrecas, pela família do seu Alcides, pela família da Vó Angélica, que eu chamo Dona Angélica Marreca, e assim, tinha também a Dona Maria e seu Chiquinho na época. Então, nós nos apaixonamos pelas pessoas daqui, né? E aí, no decorrer dos anos, a gente foi conhecendo mais pessoas e eu realmente gosto, sabe? Eu me identifico com o povo de Colônia pelo fato de sua humildade, de sua gentileza. As pessoas daqui, elas são humanas. Como foi a infância, Jardilene Alves? A infância de Jardilene Alves foi na roça. Foi na roça? Foi trabalhando junto com meu pai, com os meus irmãos. Então, assim, quando eu vim estudar, já foi num período bem tardio, né? Lá onde a gente morava, na Bahia, não tinha escola na localidade em que morávamos, tinha na cidade. E aí a gente só começou de fato a estudar depois que chegamos aqui. E tanto eu quanto os meus irmãos. E a infância foi bem restrita. Eu não lhe digo que foi uma das melhores infâncias, não, porque realmente não foi. Eu tive o prazer, né, e tenho de conviver, né, com a senhora, parte dos seus irmãos, e para quem é mais íntimo sabe que houve uma mudança, acho que da água para o vinho. Da Jardilene tímida, retraída, para a Jardilene ou para a Ninha de Genilson, que é uma outra pessoa, uma pessoa pública, né? O que aconteceu? Jardilene, ela continua sendo tímida. Eu continuo sendo bem tímida, pastor. A questão é que quando a Ninha de Genilson apareceu na história, ela teve que se adaptar ao novo, a tudo que foi vindo, eu fui, de fato, incorporando para fazer aquilo que deve ser feito, né? Ainda, né, bem reservada, bem tímida. Eu sou uma pessoa muito reservada. Meus amigos são bem restritos, bem pouco, porque eu poderia ser, sabe? E tenho a oportunidade de ter mais amizades. Só que eu sou muito tímida. Mas quando se refere a Jardilene, esposa de Genilson, ela tem que aparecer. Então, cá estou eu. Então, na nossa conversa, né, a que está passando aqui, né? Então, na nossa conversa apareceu muito o Genilson. Então, me fala um pouquinho do Genilson, a importância na sua vida, como chegou, e aí até o momento. Questão da família, de filhos, fala um pouquinho pra gente. Genilson apareceu na minha vida, acho que 2001, por aí. E aí, ele foi aquela pessoa que me impulsionou, sabe? Ele sempre teve muito disso, de impulsionar as pessoas. E ele me incentivou nos estudos, como se na vida a gente precisa de alguém para te direcionar. E ele foi a minha direção. A gente se conheceu nesse período. Em 2006, eu engravidei da minha filha, da Jade Sepúlveda. E aí nós decidimos morarmos juntos. E
Estamos desde então. Além da Jade, tem mais? Tem. Além da Jade, nós temos as gêmeas Melina e Maísa. E temos a Maia, que nasceu em 2017, que é uma bênção na nossa vida. É aquela menina que traz alegria todos os dias. Independente da situação que esteja, ela traz alegria para nossas vidas. Eu estava lembrando aqui, olhando para a senhora, com todo respeito, uma mulher muito bonita. Já foi Miss em Colônia, né? Ô, pastor! Lembra? Já, em 98. 98. Foi Miss em Colônia do Piauí. Foi Miss em Colônia do Piauí. Eu até pensava, antes de... Tirei um título de uma... A gente brinca até hoje, eu e a Ruth Leal. Ela diz que ela sempre ganhava aqui, né? E aí chegou eu e tirei esse título dela. Mas não é brincadeira dela. Eu estava lembrando, eu sempre fico pensando nos podcasts e como conduzi-los, e eu me lembrava desse detalhe. Eu até falava assim, esse segundo episódio vai ser um episódio muito bonito. Querida, além disso, uma razão de viver. Deus. E chegando nessa perspectiva de Deus, como é o seu relacionamento com Deus? Pai e filha. De verdade. Que bênção. Expressa alguma religiosidade? Sim, eu sou cristão, graças a Deus. Que bênção. Aí eu vou confessar para vocês. É minha ovelha, viu? Congrega comigo na Igreja Batista Shalom. Sim. É um prazer tê-la conosco enquanto membro da nossa comunidade de fé. Amém. Nos sentimos muito alegres em poder até acompanhar parte dessa vossa trajetória, né? E chegamos em um momento do nosso podcast que é o momento que nós chamamos de bate-volta, né? E família. Família é a minha base. É onde tudo começa. Colônia do Piauí. Lar do Ocilar. Futuro de Jardilene Alves. Futuro de Jardilene Alves. Ou Jardilene, ou Ninha de Genilson. Pastor, eu costumo acreditar que o futuro a Deus pertence, né? A gente tem muitas expectativas. Então, depois de tudo que aconteceu na minha vida, o que vier para mim é bom. Mas eu tenho grandes expectativas. Eu creio que o meu grande desejo é que o meu esposo conquiste o sonho dele. O sonho dele é ser futuro prefeito de Colônia do Piauí. E eu estou aqui para apoiá-lo. Então, eu sou um suporte, assim, se necessário for. Amém. Um sonho. Ver as minhas filhas felizes, realizadas, e todos os dias eu oro, que elas continuem firmes na presença do Senhor. Um desejo para a Colônia do Piauí. Que ela cresça com muito potencial e que as pessoas dependam de si, sabe? Que as pessoas descubram que elas podem ir além daquilo que elas imaginam. Eu acredito muito no empreendedorismo. Então, as pessoas, quando elas descobrirem suas capacidades, eu acredito que Colônia desenvolve com naturalidade. Colônia para Cristo. Uma descoberta, não é, pastor? Nossa. Colônia para Cristo é uma descoberta, assim, é um projeto muito lindo, é uma coisa que realmente alegra nossos corações, e ser um projeto da Igreja Shalom, assim, nos deixa muito contente, muito feliz. Essa parceria do Colônia para Cristo, há alguns anos a senhora já nos presenteou, né, com essa parceria. Nós louvamos a Deus pela vossa vida e somos muito gratos. A senhora poderia fazer um convite às pessoas que lhe acompanham para esse grande evento? Claro que sim.
Gostaria de convidar vocês a ser um parceiro nosso para esta edição, A 10ª edição. a 10ª edição, mais um Colônia para Cristo. Então, vem ser um parceiro junto conosco, vem abençoar mais uma vez essa obra que é uma criação divina. Nos dias 25, 26, 27 de julho, mais essa edição, e todos vocês que nos acompanham nesse podcast são nossos convidados especiais. Um forte abraço. Vice-prefeita, Ninha de Genilson, Jardilene Alves. Muito obrigado por esse momento, por essa entrevista. Lhe agradecemos muito mesmo. Eu que agradeço, pastor. Muito obrigada. Valeu. Satisfação em fazer parte, mais uma vez, dessa grande bênção em nossas vidas. Amém.